surgiu a Lava Jato, a gente já ficou meio cabreiro, né? Uhum. A gente ficou cabreiro de ser uma operação contra o PT. Ficou todo mundo, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Se não for só contra o PT, é uma coisa boa, né? Precisa mesmo purgar. Você sabe que o único efeito positivo assim da Lava Jato, que eu acho, é o fato de terem acabado, né? Acabou contribuindo para o fim da doação empresarial, que é uma boa coisa para o combate à corrupção, realmente. Então, assim, a Lava Jato, ela é uma operação muito danosa, mas não há mal que não venha para bem. Eu acredito nisso, sabe, Rodolfo? Então, assim, tem duas coisas que resultaram da Lava Jato, direto ou indiretamente. A primeira delas é essa história de que eu acho que contribuiu para acabar com a doação empresarial, certo? E acho que delimitou que os pastores que eu chamo de vendilhões do templo foram todos para longe de nós, da esquerda brasileira, que Uhum. eu defendo e sempre defendi que e o PMDB junto, né? O Temer, esse povo todo aí que o PT se juntou, foi tudo embora junto com a Lava Jato. É, eu sempre defendi que essas pessoas não eram os pastores vendilhões do templo, que hoje estão todos com Bolsonaro. Eu sempre achei que eles nunca poderiam estar ao nosso lado. Eles sempre foram nossos adversários da esquerda e, portanto, do povo brasileiro. Então, a gente nunca poderia ter disputado o apoio deles, como aconteceu desde 2002, né? Principalmente em 2010, a eleição de 2010, a gente disputou com o PSDB quem ficava com o pastor qual, sabe? É, mas, assim, aí a gente foi vendo que a Lava Jato tinha lado e que o objetivo da Lava Jato era perseguir o PT. E aí, aí começa o nosso desconforto. A minha grande crítica à Lava Jato é o fato de eles terem, né, concretizado todas as nossas teorias da conspiração. Uhum. Eles estavam agindo para destruir a indústria nacional e beneficiar a indústria dos Estados Unidos. Isso é verdade. Indústria estrangeira, né, de maneira geral, não só dos Estados Unidos. Isso é verdade verdadeira, né? Porque quando a gente começa a questionar a Lava Jato, dizia-se como teoria da conspiração que o objetivo da Lava Jato era beneficiar, era destruir a Odebrecht e a indústria da construção civil brasileira para beneficiar a Halliburton, grande rival da Odebrecht no mercado internacional. Hoje, se você olha quem é, né, porque depois da Lava Jato, que a Lava Jato destruiu toda a indústria da construção civil, essas empresas brasileiras não podem mais prestar serviço para a Petrobras. Uhum. E quem é que está prestando serviço para a Petrobras? A Halliburton. Isso você pode olhar, pode se dar uma busca aí, Halliburton Petrobras, você vai ver, entendeu? Então ninguém pode, a Camargo Corrêa não pode, a Odebrecht não pode, quem pode é essa empresa estrangeira. E o fato hoje, até ainda hoje, as pessoas se sentem com medo ou talvez não queiram se comprometer de defender a Odebrecht. Uhum. A Odebrecht é uma empresa que era uma das maiores empresas de construção civil do mundo. A Lava Jato destruiu a Odebrecht. A Odebrecht precisava ser defendida. O jeito que eles fizeram aqui não se faz em nenhum país sério. O correto seria preservar a empresa. Sim. Você afasta os diretores e preserva a empresa. É assim, a própria Halliburton já foi acusada de corrupção nos Estados Unidos várias vezes Uhum. e continua aí. Outro aspecto é que isso eu cheguei a publicar, algumas das coisas pelas quais os executivos das empresas de construção civil
e o Lula são acusados, nos Estados Unidos não são crime, Uhum. não são crime, né? Então, o fato do presidente, um ex-presidente, viajar promovendo a Odebrecht não é crime nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil. Fernando Henrique não é crime, não é crime, entendeu? Então não se explica, é inexplicável. O Moro e o Dallagnol jamais conseguirão explicar por que eles destruíram todo o setor da indústria da construção civil brasileira. Eu não estou entrando nem na política, você está vendo? Eu não estou entrando nem na política, eu estou questionando por que eles destruíram milhões de empregos. Né? Só na Odebrecht, de empregos diretos, são 200 mil trabalhadores. Você destruiu uma empresa brasileira. Você destruiu uma empresa brasileira por ódio a um partido. Isso em outros países seria considerado alta traição. Né? Você destruiu uma empresa, todo um setor da economia brasileira, para beneficiar indústrias estrangeiras, isso seria considerado alta traição. O Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol seriam acusados de alta traição. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? Para fazer um serviço sujo que levou o bolsonarismo ao poder. Sim. E, Prender uma pessoa injustamente, uhum. né? Porque vasculharam a vida do Lula inteira e só encontraram uma porcaria de um apartamento fajuta, né? Qual o Bolsonaro, Rodolfo? Qual membro da família Bolsonaro que passaria pelo escrutínio que o Lula passou sem ter pelo menos 10 imóveis pagos com dinheiro vivo? E isso não aconteceu. Pelo contrário, o homem que fez isso com o Lula é cupincha, né? Cupincha, já que eles gostam desse termo, querem jogar para cima dos podes esse termo, é cupincha do Bolsonaro. Estava de papagaio de pirata no debate, inclusive. Lambibotas do Bolsonaro. Ambos, É. tanto o Moro quanto o Dallagnol, são lambibotas do Bolsonaro. Né? Levaram o Bolsonaro ao poder, são responsáveis por tudo de ruim, corresponsáveis por tudo de ruim que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. São corresponsáveis, inclusive, pela morte das pessoas na Covid-19. Foi isso, foi a gente perceber que a coisa ia só para um lado, né? Não foi muito antes da Vaza Jato. O Vaza Jato nem tinha surgido no horizonte, mas a gente percebia eu questionava no Twitter, mas só vai para o lado do PT. Eles falam, não, mas prendeu o Eduardo Cunha. Prendeu o Eduardo Cunha para poder fazer de conta que era que não era. Mas depois, na Vaza Jato, a gente viu que, por exemplo, os tucanos eram blindados. Né? Ah, mas os tucanos não estavam no poder no Brasil. Uai, mas os tucanos também não receberam doações de campanha. O próprio Instituto FHC recebeu doação da Odebrecht. Né? Então, assim, essas coisas não teve um momento específico. Foi esse acúmulo de coisas que você via que o negócio estava se direcionando. Se você for olhar meus tweets antigos sobre a Lava Jato, às vezes eles até me acusam de ser lavajatista. Porque, como todo brasileiro, a gente tinha esperança que eles fossem passar a política limpa e a gente não ia proteger ninguém. Né? Se fizessem uma coisa generalizada na política, para que a gente ia proteger alguém? Sim. Agora, você vê fazendo só de um lado, você vê revolvendo a luta e perseguição só do Lula. Como é que você não se indigna com um negócio desse? Eu me recordo até de um texto teu que foi era um texto que você fez um comparativo aquele episódio do Écio Neves e o Sérgio Moro. Eu acho que foi você que escreveu. Porque a foto dos dois rindo juntos e que você fez um paralelo. Imagine se fosse o Lula no lugar do Écio Neves rindo com o juiz. Isso não existe. Eu me lembro que eu escrevi sobre essa relação promíscua que o PT estabeleceu com as empreiteiras. Por isso eu digo que teve um lado positivo, que agora não tem mais isso, né? Não tem empreiteira doando para o governo, gente. Olha o ciclo que era, né? Você sabe que essa história do PT aceitar
Doação de empreiteira tem um período, né? Começa a Uhum. partir de um período, é uma decisão do partido, que ele, a partir de um ano, eu tenho num texto meu isso, ele decide aceitar a doação de empreiteira e começam os problemas internos com as pessoas do PSOL, que depois fundariam o PSOL, por conta disso. Que o PT faz uma decisão de que, a partir daquela eleição, aceitará doações de empreiteiras. Claro que isso proporcionou que o Lula chegasse ao poder, né? Porque se fosse pouco dinheiro, né? Como a gente está vendo agora nessa campanha, fica muito mais difícil a pessoa chegar ao poder, né? De um lado tem doações de empreiteira e do outro não tem. Eu entendo que o PT tenha feito a opção por fazer igual todo mundo fazia, mas ali é um divisor de águas para o PT e uma promiscuidade que eu não gosto e que Uhum. eu agradeço que tenha acabado, né? Porque não é bom para a democracia. As pessoas que estudam corrupção, elas falam que a doação de campanha ela leva à corrupção. Porque você acha que uma empreiteira vai doar dinheiro para um candidato ao governo e depois não vai querer receber as obras? Não existe, né? Ingenuidade pensar que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Então, acho que ali se cortou um ciclo, mas o custo foi muito alto disso. O custo foi muito alto. O custo foi a destruição no setor da indústria da construção civil inteiro. Teve um episódio que foi muito emblemático da perseguição da Lava Jato, viu? Que foi a prisão do Pezão. O Pezão, governador do Rio, ele fala assim, vão perguntar para ele sobre o Rio de Janeiro em crise e tal. Aí ele fala assim: o problema do Rio de Janeiro de caixa, o problema do Rio de Janeiro de desemprego, a crise social do Rio de Janeiro, a culpa é da Lava Jato. Se você quiser, eu te mando essa entrevista do Certo. Pezão. Ele fala: a culpa é da Lava Jato. Um mês depois, o Pezão foi preso. Uhum. Então, ninguém podia criticar a Lava Jato ou era preso. E não se comprovou nada contra o Pezão. O que é que o Pezão fez? E como que avalia também a atuação da imprensa nesse Quem período? roubou foi o Sérgio Cabral. Ali Uhum. ficou comprovado. Né? Que o cara comprava joias, não sei o quê, pirou na batatinha, né? Pirou na batatinha. Agora, o Pezão, o que o Pezão fez? Sim. Falar mal da Lava Jato? E é preso? Ele foi Uhum. preso um mês depois, ele foi preso. É uma coisa de louco. Eu vou até olhar aqui no meu Twitter. Na época, fiquei tão indignada. Então, assim, para mim, é um episódio emblemático a prisão do Pezão. 19 de dezembro de 2018. Pezão. Em 30 de outubro de 2018, fala: o que quebrou o Rio foi o petróleo, a Lava Jato, a queda da economia, tudo junto. A Lava Jato quebrou o Rio de Janeiro, entenderam? Aí, exatamente um mês depois dessa entrevista criticando a Lava Jato, o Pezão foi preso. 30 de outubro de 2018. Faz quanto? 4 anos exatos, né? Vai fazer domingo. Parece que está a fazer 4 anos. Hoje mesmo, Rodolfo, eu estava pensando, quando é que os meus colegas que hoje eu estou respeitando, né? Estou respeitando a Miriam Leitão, estou respeitando a Vera pela postura em relação ao Bolsonaro. Quando eles vão fazer meia-culpa em relação ao Sérgio Moro, que é um imbecil? Por onde quer que você olhe, ele é um idiota completo, né? O filho da Miriam fez um livro sobre o Moro. Ele não tem vergonha, não, olhando o Moro hoje, falando das urnas eletrônicas. Sabujo do. Eu pediria desculpas, cara, tranquilamente. Eu se me enganei com essa pessoa, sabe? Isso ia fazer bem. Acho que é Vladimir o nome dele, né? Vladimir Neto. Eu acho que faria bem para o Vladimir Neto pedir desculpas pelo livro que ele escreveu sobre o Moro. Porque o personagem não vale um livro. Uhum. Isso é um personagem, é um personagem de triste figura, sabe? Ele é despreparado, ele é burro, né? Intelectualmente
limitado, ele tem deficiências cognitivas, o Moro. Ele nunca mereceria um livro de um jornalista sério. Eu, se fosse o Vladimir, eu pediria desculpas ao meu público por ter escrito um dia um livro sobre o Sérgio Moro. A postura deles, ele inclusive cobriu a Lava Jato diretamente lá, numa foto onde eles celebram a prisão do Lula, ele está lá, Uhum. junto com outros Vários colegas do colegas, né? Estadão, da Folha e tal, cobrindo a Lava Jato, eles se comportaram como assessores de imprensa. Uhum. Eles não fizeram jornalismo. Eles foram assessores de imprensa da Lava Jato. Não é pior do que eu não estou diminuindo os assessores de imprensa, não, porque eles Sim. são pagos para isso. Eles agiram como se fossem assessores de imprensa, né? Porque eles recebiam do, do procurador, do Moro, do Deltan, de outros da Força Tarefa, uma denúncia e não tinham nenhum tipo de trabalho a não ser reproduzir Reproduzir. o que lhes tinha sido passado. Uhum. Era uma espécie de release, né? Sim. Isso se chama release. Você recebe uma informação e escreve em cima daquilo. Não havia checagem, não havia é, Contraditório. critério ético. Uhum. Critério ético, porque aquela história dos setoristas da Lava Jato de darem publicidade, de escreverem sobre uma conversa particular entre a Marisa e o seu filho, entre a Marisa e o filho dela, uma conversa privada, vazada ilegalmente. Sim. É muito. É vergonhoso para a nossa profissão essa parte da Marisa com o filho me choca muito. E o fato de não ser jornalismo investigativo algum. É. Algum. Não há jornalismo investigativo nas matérias da Lava Jato. O que há é confecção de release. Né? Eles iam lá, o cara passava informação, eles reproduziam no jornal acriticamente e sem nenhuma apuração extra. O que qualquer jornalista sério faria. Sim. Inclusive, tem uma entrevista da Cris Machiavelli, que era assessora de imprensa do Moro, ela deu antes até da Vaza Jato, né? E ela diz isso, né? Eles compravam tudo que a gente passava, eles tomavam como verdade e Ela, publicavam. ela que era assessora de imprensa, foi mais jornalista do que eles. Foi mais repórter do que eles, né? Eles pareciam estar fazendo o trabalho dela. Sim. Meu O- lado afetivo não gosta nem de imaginar que o Lula passou 500 dias na prisão, porque é tão injusto por ter feito isso com um homem que, desde 1979, 78, 79, a única coisa que o Lula fez foi lutar por um Brasil melhor para todos. A única coisa que o Lula fez nesses últimos 40 anos foi lutar por um Brasil melhor para todos. O crime de Lula foi lutar por um Brasil melhor para todos. Então, assim, eu considero de uma injustiça. A injustiça é uma coisa que machuca muito, né? A injustiça com a Dilma, a injustiça de prenderem o Lula. Até hoje, fica pensando assim, se o Lula tivesse ido para o Uruguai com a dona Marisa, sabe? Mas ele tomou essa atitude e, politicamente, pelo visto, foi a atitude correta. O Lula estava certo. Mas eu não me conformo de que o Lula tenha sido preso. Não me Ainda conformo. mais. Eu não me conformo até hoje do, de um desclassificado como o Bolsonaro atacar o Lula dessa maneira. É injusto. Um cara como o Lula nasce um a cada 100 anos. Você é um líder, né, cara? Um líder, assim. É muito triste o que fizeram com o Lula, é muito revoltante. Vamos ficar lá, né, falando, defendendo o Bolsonaro, defendendo a extrema-direita.
Acho que com a derrota, né, se concretizar a derrota no domingo, essas pessoas vão ficar na oposição. Não duvido que a mídia continue dando voz a eles, mas eu acho que são pessoas muito desmoralizadas no cenário nacional, né? Uhum. E acredito que vão ficar mais desmoralizadas a partir do momento que essas coisas sobre a Lava Jato ficarem cada vez mais claras na cabeça da população, o trabalho que vocês estão fazendo aí, né? E como que foi daí até... O filme do Prerro sobre a Lava Jato, cara, é uma coisa assim que não deixa pedra sobre pedra, né? Você viu, não? Você Não assistiu? vi, esse eu não vi ainda. Você não viu o filme que lançaram sobre o amigo? O Ah, do amigo, amigo. aham, vi, sim. Nossa, né? Aquela parte da gente ter pago para os Estados Unidos dinheiro da Petrobras, o povo precisa saber disso, Rodolfo. Como é que a gente pagou aquela grana para os Estados Unidos? E o PT tem que fazer aquela lei lá que a França fez de não possibilitar que uma empresa brasileira pague dinheiro para país nenhum. Sim. Tem que fazer que a Carol fala lá, né? A Carol Proner fala dessa lei que tem que impede que uma estatal brasileira indenize, sabe, o governo dos Estados Unidos. Como assim? E a França aprovou a lei justamente depois dos Estados Unidos começar a processar empresas francesas, né? Exato, nós temos que ter essa lei. Nós temos que ter essa lei. Aquilo ali é um absurdo, é revoltante a gente saber disso. Eu não sabia, imagina o público em geral. Confesso a você, Rodolfo, que essas questões dos ataques já me atingiram mais no começo, né? Depois a gente vai ficando safo, né? Vai criando o couro grosso e sei lá, desencana, sabe? Silencia. Eu te digo que hoje em dia não me atinge mais. Hoje em dia, o que me atinge são o que eu considero equívocos da nossa própria esquerda. Algumas posturas assim que realmente são incômodas para mim, né? Não aceito a existência de stalinismo no século XXI. Então, eu sempre tenho problemas com os stalinistas, que eles existem, estão ainda aí. Eles sempre me atacam em grupo, em bando. E eles dizem que eu sou anticomunista porque eu sou anti-stalinista, como se uma coisa fosse sinônimo da outra, e não é. Pelo contrário, Stalin matou comunistas. Então, esse campo dos ataques dentro da esquerda me incomoda mais do que o ataque de bolsonarista, para mim é natural. Se É eles estão me esperado, atacando é porque está funcionando. sim. Agora, exato. Agora, os ataques dentro. Outro dia eu tive um dissabor horroroso, né? Que eu publiquei um vídeo da Companhia das Letras, né? Eu te falei que eu tenho uma parte da minha carreira, eu fui jornalista literária, e eu publiquei um vídeo da Companhia das Letras com as pessoas abrindo um livro, e eu fui atacada de uma maneira brutal por esse pessoal. Brutal, sabe? Dezenas, centenas de pessoas me xingando por causa de um vídeo com um livro. Eu realmente não. Isso aí, isso sim me incomoda. E aí, como eles estavam me atacando por causa do vídeo, o Rodrigo Constantino entrou na onda, e aí eu passei o dia inteiro sendo atacada por esse setor da esquerda stalinista, que eu vou dar o nome, pessoal do PCB, e fui atacada também pelos bolsonaristas, é onde se encontram as pessoas que têm dificuldade de conviver com o contraditório. Você atacar uma pessoa porque fez isso, sabe? Pelo amor de Deus. O vídeo nem era meu, era da Companhia das Letras. E eles xingavam as pessoas que apareciam no vídeo. Quem são esses burgueses do Leblon? Sabe? Os maiores escritores brasileiros. Tinha o Chico Buarque. Isso dá tristeza, viu? Dá tristeza
vê que uma parte da esquerda não evoluiu ainda está perdida em dogmas do passado. A União Soviética, qual o tipo de aporte que a União Soviética tem para o Brasil de 1921, de 2022, do século XXI? Nenhum, nenhum, tem nada a ver, nem nunca teve. Meu site se chama Socialista Morena porque eu nunca acreditei nisso. Né? O Darcy falava num socialismo nosso, sem seguir modelos pré-existentes, muito menos modelos falidos pré-existentes, sabe? Foi algo que E não chamou a falam de política por outros causa disso. lugares, né? Historicamente não falam da Iugoslávia de Tito, que tem experiências interessantes, estão sendo resgatadas agora de trabalho, sobre relações de trabalho dentro das empresas, estão sendo resgatadas agora. Então fica muito parada, restrita, e só naquilo não gosto, entendeu? E aí vai sempre ter pau entre eu e eles, não posso fazer nada. Acho que a Lava Jato foi uma operação, eu diz, lesa pátria. É isso o resumo. Lesa pátria. Foi isso que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato tirou milhões de empregos, acabou com o setor inteiro da construção civil e fez uma perseguição injusta a um líder operário. Jamais eu poderia ser a favor disso. Não, então, eu tenho o meu blog, né, socialistamorena.com.br, tem a página do Face do Socialista Morena, tem o meu perfil no Twitter, Sinara Menezes, e no Instagram eu tenho dois perfis, o do Socialista Morena, que é mais profissional assim, e um perfil pessoal que eu falo também de outras coisas, que é o Sinara Menezes 1967.